O silêncio mais assustador não é quando eles param de ouvir você. É quando eles percebem que você não vai voltar. Eles achavam que o silêncio era uma piada, que você ia sumir por alguns dias e depois voltar rastejando com uma mensagem de bom dia ou alguma mensagem emocional profunda, perguntando se eles ainda se importavam. Eles achavam que o silêncio era um acesso de raiva seu, algo temporário, dramático e seguro. Mas, pessoal, a verdade é esta: o silêncio era só o primeiro passo. A parte que os deixou realmente em pânico foi o que veio depois. No momento em que perceberam que você não estava apenas quieto, você tinha acabado. Ei, pessoal, imaginem isso. Você é um farol brilhando em uma costa tempestuosa. Por um tempo, você continuou brilhando apenas para eles, esperando que eles voltassem, esperando que eles notassem sua luz. Mas, em vez de ancorarem perto de você, eles se afastaram ainda mais, distraídos por coisas temporárias, pessoas temporárias. Então, um dia, a luz se apaga. Não porque você está quebrado, mas porque você percebe que eles nunca iriam voltar para casa. Você não se apagou por causa da dor. Você se apagou por causa do poder. É aí que eles entram em pânico, não porque sentem sua falta, mas porque não têm mais acesso a você. Veja bem, o silêncio por si só não os destrói. O que os destrói é a versão de você que surge depois disso. Aquela versão calma, confiante e despreocupada. O você que não dá explicações, não persegue, não se importa se eles estão observando. O silêncio não é o fim da história. É o suspense que os mantém acordados à noite, porque agora eles não sabem o que você está pensando. Eles não sabem se você está se recuperando ou se já seguiu em frente. E não saber isso é o que os destrói. Vamos ser sinceros, meus amigos. A maioria das pessoas não tem medo de perder você. Elas têm medo de não controlar mais como você se sente. Elas não têm medo de você ter ido embora. Elas têm medo de você estar bem com isso. Elas não entram em pânico quando você vai embora. Elas entram em pânico quando você para de olhar para trás. É aí que a situação se inverte. É aí que o boneco corta os fios. É aí que aquele que antes estava desesperado se torna perigoso. Você estava dando notícias para elas. Estava apostando para ser visto. Estava mandando mensagens só para se sentir próximo. Você estava fazendo de tudo, esperando por migalhas. E agora você está calado, focado, evoluindo. E deixa eu te dizer uma coisa que eles nunca vão admitir em voz alta. É aí que o medo de verdade começa. Quando você para de dançar para a aprovação deles, eles começam a se perguntar: para quem você está dançando agora? Hora da citação. As pessoas não valorizam o que está sempre disponível. Elas valorizam o que é difícil de alcançar e impossível de substituir. E agora é isso que você está se tornando. Alguém que eles não podem alcançar. Alguém que eles não podem substituir. Alguém a quem tinham fácil acesso e perderam para sempre. Não se trata apenas de vingança. Não se trata de jogar jogos ou provar pontos. Trata-se de recuperar sua energia. Trata-se de entrar em seu poder, sua paz, seu silêncio e deixar que esse silêncio fale mais alto do que qualquer imploração jamais poderia. Porque o crescimento real é silencioso, o poder real é imóvel e a confiança real não persegue ninguém. Então, escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu sou a tempestade. Deixe que eles vejam isso. Deixe que você veja isso. Deixe que o mundo ao seu redor saiba que você não está mais jogando o joguinho deles. Você subiu de nível. E eles ficaram presos repetindo seu silêncio como uma mensagem de voz antiga que não conseguem apagar. Fique comigo, porque estamos prestes a nos aprofundar. O silêncio foi só o primeiro passo, meus amigos. A transformação que veio depois, essa é a parte que os deixou em pânico. Vamos mostrar exatamente por quê. Número 1. Eles não entram em pânico quando você fica em silêncio. Eles entram em pânico quando você permanece em silêncio.
O silêncio não os assusta, até que se torne um padrão que eles não conseguem quebrar. Vamos deixar uma coisa bem clara. Desaparecer por alguns dias não é o que os abala. Isso é o que eles esperavam. É o que eles queriam. Eles achavam que você ficaria em silêncio por um momento, teria seu pequeno episódio emocional e depois voltaria rastejando, como antes. Eles achavam que o silêncio era apenas uma pausa, não um adeus. Mas aqui está a verdade, pessoal. Eles não entram em pânico quando você fica em silêncio. Eles entram em pânico quando você permanece em silêncio. Imagine o seguinte: você está em uma sala com alguém que sempre fala, sempre verifica, sempre dá notícias, sempre aparece. Não importa quantas vezes seja ignorado. E então, um dia, a sala fica em silêncio. No começo, é tranquilo, talvez até conveniente, mas então um dia se passa, depois outro. Nenhuma mensagem, nenhuma postagem, nenhuma reação. É aí que a tensão surge, não por causa do barulho, mas pela falta dele. Você não está mais apenas em silêncio, você se foi. E é isso que a mente deles não consegue lidar. Veja o silêncio por si só. Isso é apenas ruído de fundo. Todo mundo fica em silêncio de vez em quando. Mas quando o silêncio se torna seu novo comportamento, sua nova identidade, é aí que bate. Porque agora eles percebem que você não está mais esperando. Você não está de mau humor. Você não está olhando para o telefone. Você parou de fingir. E ainda assim, sua ausência começa a ecoar. Cada risada que eles ouvem os lembra da sua. Cada lugar que vocês visitaram juntos, de repente parece que está faltando alguma coisa. No começo, eles ignoram. Eles vão entrar em contato. Eles sempre fazem isso. Mas os dias passam, depois as semanas. Ainda nada. E agora as perguntas começam a atingi-los com mais força do que qualquer mensagem que você poderia ter enviado. Eu os perdi para sempre? Por que eles não estão entrando em contato? Será que seguiram em frente? Você quer saber o que se passa na cabeça deles. Seu silêncio deveria ser temporário, uma estratégia, um blefe. Mas agora eles estão percebendo que você não ficou em silêncio por acaso. Você encontrou paz. E nada é mais assustador para alguém que antes controlava suas emoções do que perceber que não tem mais nenhum efeito sobre você. Eles nunca tiveram medo de perder você. Eles tinham medo de perder suas reações, sua atenção, sua necessidade por eles. Eles contavam com você, mandando mensagens primeiro, explicando tudo, sendo sempre a ponte emocional entre a inconsistência deles e sua conexão. Mas agora essa ponte desabou e eles estão do outro lado, vendo você reconstruir sem eles. É aí que eles entram em pânico, não porque você se foi, mas porque você continuou-se fora. E vamos ser honestos, meus amigos, ficar em silêncio não é fácil, dói. No começo, cada minuto parece um teste. Seus dedos coçam para enviar mais uma mensagem. Sua mente tenta te convencer. Eles só precisam de um empurrãozinho, um pequeno lembrete, um pequeno "Ei, eu ainda me importo". Mas essa é a mentira que o silêncio revela. Porque toda vez que você fala, você dá a eles a prova de que eles ainda têm poder sobre suas emoções, que você ainda está preso à aprovação deles. Mas no momento em que você não reage, no momento em que você fica em silêncio por tempo suficiente para que eles comecem a se perguntar, é aí que o poder muda. O silêncio é um espelho, e a maioria das pessoas não suporta seu reflexo. Elas começam a perceber o quanto deram como certo o quanto você deu, o quanto agiram mal. Mas, a essa altura, não se trata mais de desculpas. Trata-se de consequências e do seu silêncio. Essa é a consequência que elas nunca esperaram. Citação: se meu silêncio não te incomoda, minha ausência incomodará. E pessoal, é aí que o verdadeiro fogo começa, porque você não removeu apenas sua voz, você removeu sua presença. Você removeu sua energia. Você removeu a parte de si mesmo
que eles achavam que sempre poderiam recuperar, e agora ela se foi. E não deixe o medo te dissuadir disso. Não deixe aquela voz na sua cabeça sussurrar coisas como: e se eles me esquecerem? Ou e se eles seguirem em frente? Deixe-os. Se o seu silêncio faz com que eles te substituam facilmente, então eles nunca te valorizaram desde o início. Você não está aqui para implorar por lembranças. Você está aqui para se tornar inesquecível, indo embora e nunca olhando para trás. Você não precisa fazer barulho para ser sentido. Você não precisa postar histórias enigmáticas, fazer citações indiretas ou jogar jogos psicológicos. Seu silêncio diz tudo. Ele diz: cansei de ser sua muleta emocional. Ele diz: eu não corro atrás do amor. Eu o recebo. Ele diz: eu não tenho medo de perder alguém que não se importou em me perder. E quando esse silêncio se estende o suficiente para você se curar, crescer e parar de ter esperanças, é aí que eles entram em pânico de verdade. É aí que o rolar casual da tela se transforma em obsessão. É aí que a postura descolada derrete e o orgulho deles começa a rachar. Eles vão checar sua página, perseguir suas fotos, procurar seu nome nas mensagens só para se sentir perto de um fantasma. Você não os assombrou com ameaças. Você os assombrou com sua ausência. Vamos dizer isso juntos. Eu fico em silêncio e me levanto. Escreva isso nos comentários. Mostre-se, mostre a eles, mostre ao mundo. Você não está aqui para ser previsível. Você não está aqui para ser a conveniência de alguém. Você está aqui para se tornar tão poderoso em sua quietude que seu silêncio ecoa mais alto do que sua presença jamais ecoou. Fique comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Você verá exatamente porque o silêncio não era a arma. Foi apenas o primeiro passo. A tempestade começa depois disso e eles não estão prontos para ela. Mas você estará. Número 2. Eles entram em pânico. Quando você fica em paz, sua paz perturba os demônios que antes se alimentavam do seu caos. Vocês querem saber a verdade, meus amigos. Eles não ficaram com medo quando você parou de enviar mensagens. Eles não ficaram com medo quando você ficou em silêncio. Eles nem ficaram com medo quando você desapareceu do radar. Não, não foi isso que os deixou em pânico. O que os deixou em pânico foi a sua paz, a sua calma, a sua capacidade de ficar em silêncio, sem procurar, sem reagir, sem precisar da atenção deles como oxigênio. Foi aí que eles perceberam. Foi aí que o medo se insinuou em suas mentes, como um vento lento e frio, sussurrando a única coisa que eles nunca quiseram acreditar. Você não precisa mais deles. Imagine isso. Uma tempestade que assolava todos os dias, relâmpagos, trovões, barulho. Era confuso, mas previsível. Você era a tempestade, sempre derramando emoção, sempre com uma presença estrondosa, sempre enviando mensagens, buscando conclusões, reagindo a cada migalha que eles jogavam em seu caminho. E então, um dia, silêncio, quietude, paz. As nuvens se abrem, o sol aparece. Você não é mais a tempestade, você é a calma depois dela. É isso que os assusta, porque eles não se apaixonaram pela sua paz. Eles se alimentavam da sua dor. Veja bem, pessoal, quando alguém está acostumado a controlar suas emoções, o seu caos é o conforto deles. Seus colapsos são o combustível deles. Sua necessidade infinita de respostas faz com que eles se sintam importantes. Mas no momento em que você para de lutar pela atenção deles e começa a lutar pela sua própria paz, você se torna intocável. Você não reage mais, não explica mais, não tem mais esperança. E agora, são eles que estão em espiral, porque o caos do qual dependiam se foi. No começo, eles dizem a si mesmos que você está apenas sendo distante, que está jogando algum jogo, que vai mudar de ideia. Mas quanto mais sua paz se prolonga,
quanto mais seu silêncio se torna serenidade e mais a confiança deles se quebra. E agora eles não estão apenas se perguntando onde você está. Eles estão se perguntando quem você está se tornando, porque a pessoa que eles costumavam abalar com uma simples mensagem de cena agora está completamente indiferente. Deixe-me dizer isso em voz alta para aqueles que estão lá atrás. A paz é assustadora para as pessoas que antes prosperavam na sua confusão, e eu entendo isso. Não é fácil. No começo, a paz parece estranha quando você está acostumado com a dor. Quando você está no modo de sobrevivência há tanto tempo, a calma parece uma ameaça. Você começa a questionar: estou apenas entorpecido? Devo procurar ajuda? E se eles já tiverem seguido em frente? Mas esses não são sinais. Você está escorregando. São sinais. A programação está quebrando. São sinais. O vício emocional está passando. Aquele controle que eles tinham sobre sua mente está perdendo o poder. E é exatamente por isso que eles entram em pânico. Porque você não apenas se afastou, você ficou longe e encontrou a paz. Você não foi procurar substitutos, não espalhou histórias raivosas, não implorou por um encerramento. Você apenas se curou em silêncio, na solidão, no seu próprio espaço sagrado. E agora, eles ficaram para trás, tentando se reconectar com a versão de você que não existe mais. Citação: Tempo, seu silêncio era uma ameaça, mas sua paz é uma declaração de guerra. Você não é mais a pessoa que precisa de uma mensagem para se sentir validada. Você não é mais aquela que verifica se eles assistiram à sua história. Você parou de jogar jogos em que o placar é construído com base no sofrimento. E, em vez de perseguir o amor que te destrói, você começou a escolher a paz que te constrói. Essa mudança de energia é isso que vira a cabeça deles de cabeça para baixo, porque agora eles começam a se lembrar das coisas, não apenas dos momentos em que você lhes deu amor, mas dos momentos em que eles o rejeitaram. Não apenas da gentileza, mas da consistência, da devoção, da lealdade, de todas as coisas que eles nunca pensaram que iriam embora. Mas eles não estão apenas lamentando suas palavras, sua presença, sua conexão. Eles estão lamentando seu acesso emocional. E você não está mais distribuindo isso. É aí que eles entram em pânico, quando percebem que você não está usando o silêncio como arma, mas como liberdade. E liberdade, meus amigos, é a única coisa que as pessoas que antes controlavam você não suportam. Então agora a situação se inverteu. Agora são eles que estão perdendo o sono, atualizando sua página, perguntando a amigos em comum se você está bem, se perguntando por que a pessoa que antes lhes dava o universo inteiro, de repente está inacessível. Mas você sabe a verdade. Você não desapareceu para magoá-los. Você desapareceu para se curar. E a cura não vem com anúncios. Ela vem com a quietude. E deixe-me dizer outra coisa. Nem todos reconhecerão sua paz como força. Alguns dirão que você é frio. Outros dirão que você mudou, que está distante. Mas isso é porque eles só amam a versão de você que sofria, a versão de você que estava sempre disponível, sempre precisando, sempre implorando. E agora essa versão se foi, e eles não sabem como amar esse novo você, o você em paz, aquele que não persegue. Repita comigo: eu escolho a paz em vez da dor. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Deixe que seja sua declaração. Deixe que eles vejam que você está falando sério. Deixe o mundo saber que você não está aqui para lutar por alguém que não lutaria por você. Você está aqui para finalmente estar em paz consigo mesmo. E escute: paz não significa que você não se importa. Significa que você se importa mais com sua energia do que com a aprovação deles. Significa que você se importa mais com seu crescimento do que com a validação deles. Significa
que você finalmente parou de sangrar por pessoas que nem mesmo lhe dariam um curativo. Então, da próxima vez que você se perguntar se sua paz é poder, lembre-se de quanto isso os assustou. Lembre-se de como o silêncio deles tinha o objetivo de controlá-lo, e agora o seu está transformando você. Lembre-se de que sua calma não é fraqueza, é clareza, é força, é você finalmente se tornando quem você deveria ser. Eles entram em pânico quando você para de implorar. Eles entram em pânico quando você para de se apresentar. Mas eles realmente enlouquecem quando você para de sofrer. E esse é o novo você. Calmo, claro, inteiro. Fique comigo, porque a próxima parte dessa jornada é quando o brilho começa. E acredite em mim, meus amigos, eles não estão prontos para o que está por vir. Número 3. Eles entram em pânico quando você para de se apresentar. Quando você para de desempenhar o papel, aqueles que escreveram o roteiro começam a desmoronar. Sejamos realistas, meus amigos. Metade da razão pela qual eles estavam tão confortáveis era porque você continuava se apresentando. Você era quem mantinha o palco vivo. Você era quem fazia o trabalho pesado no relacionamento. O planejador, o consertador, o sensível, a tábua de salvação emocional. Eles só precisavam aparecer e você cuidava do resto. Mas no momento em que você para de atuar, é aí que o pânico se instala. Não é confusão, não é curiosidade, é pânico. Porque sem a sua atuação, toda a ilusão deles desmorona. Imagine uma peça com um único ator mantendo a cena. Eles esquecem as falas, perdem as deixas, não sabem para onde a história vai seguir. Mas o público aplaude mesmo assim, porque você está lá guiando, sorrindo, dando mais do que deveria. Agora, imagine que você simplesmente para no meio da cena, sem explicação. Você sai do palco, as luzes se apagam, a cortina cai e o silêncio que se segue é ensurdecedor. E é exatamente isso que acontece quando você para de se dedicar emocionalmente a alguém que estava lá apenas pelos aplausos, não pelo esforço. Você sempre foi o primeiro a se aproximar, a enviar mensagens, a verificar como estavam as coisas, a garantir que tudo continuasse bem, a estar disponível, a deixar pequenos lembretes de que se importava, de que eles eram importantes, e eles se acostumaram a isso. Começaram a tratar seu trabalho emocional como um serviço de assinatura sob demanda, carinho, sem necessidade de investimento. Mas no dia em que você cancelou essa assinatura, foi quando eles começaram a sentir o frio. Veja bem, eles nunca perceberam quanto trabalho você estava fazendo para manter as coisas vivas. Eles achavam que essa conexão simplesmente permanecia por conta própria. Não, eles se esqueceram. Você era quem acendia o fogo toda vez que ele começava a se apagar. Você era o calor. Você era o batimento cardíaco. E agora que você parou, eles estão percebendo que não trouxeram nada, além das mãos nos bolsos, e um ego grande demais para dizer: obrigado. Hora da citação. Pare de regar pessoas que não estavam plantando nada em troca, porque era isso mesmo, uma performance unilateral. E vamos chamar isso pelo que realmente era: marionetismo emocional. Você dançava para ser aprovado, sorria diante do desrespeito, se curvava para se encaixar na zona de conforto deles, esperando que um dia talvez eles apreciassem isso. Mas aqui está a mentira. Eles te venderam a ideia de que, se você continuasse atuando, eles acabariam acordando e te aplaudindo por isso. Não, eles nunca iriam aplaudir. Eles só iam continuar assistindo até você quebrar. E agora que o palco está vazio e sua energia foi redirecionada, eles estão sentados no teatro escuro que eles mesmos criaram, se perguntando por que de repente se sentem tão sozinhos, por que as luzes estão apagadas, por que o calor se foi. E pela primeira vez, eles sentem o peso do que você carregava. Mas é tarde demais. Você não é mais o artista. Você é aquele que tirou a fantasia
e foi embora com sua dignidade intacta. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Atuar em um relacionamento não é só uma questão de ação. É uma questão de excesso emocional. É você ser aquele que pensa demais nas mensagens de texto, que se desculpa demais pelo amor. E eles não corresponderam. Mas não reclamaram, porque enquanto você fazia o trabalho, eles não precisavam fazer nada. Mas agora as engrenagens pararam de girar, e você não ficou apenas em silêncio. Você parou de se mostrar emocionalmente. Chega de explicações, chega de atualizações emocionais, chega de ser o elo de ligação. Você se afastou. Você parou de aparecer para consertar o que eles continuavam quebrando. E agora o silêncio não é tranquilo. É sufocante, porque eles não sabem como funcionar sem o seu desempenho. Vamos falar sobre o medo por trás das cenas. O verdadeiro pânico que eles sentem não é por perder você. É sobre perder o que você fez por eles. Você preencheu suas lacunas emocionais. Você os fez se sentir especiais quando eles estavam se esforçando minimamente. Você encobriu suas inconsistências com sua lealdade. Mas agora que a atuação acabou, eles têm que lidar com seu próprio vazio. E, acredite, eles odeiam isso. Eles vão começar a testar você, mandando mensagens de texto, reagindo às suas histórias, procurando sinais de que o show não acabou. Mas o seu silêncio agora fala mais alto do que qualquer roteiro que você já interpretou. Você não está mais desempenhando o papel. Você reescreveu o roteiro. Agora você é o diretor, e eles não foram aprovados. E sim, vai ser desconfortável no começo. A vontade de voltar a atuar é forte, especialmente quando você está acostumado a ser aquele que mantém tudo junto. Mas deixe-me lembrá-lo. Atuar por amor não é o mesmo que ser amado. Quando alguém só te valoriza, quando você está dançando para o conforto deles, isso não é conexão, isso é controle. Repita comigo: eu me aposento do papel. Digite nos comentários. Deixe que eles vejam. Deixe que você sinta. Porque a pessoa que você está se tornando não atua. Ela recebe, ela atrai. Ela existe em sua verdade, não na folha de pagamento emocional de outra pessoa. E aqui está o que é bonito. Quando você para de atuar, você abre espaço para a autenticidade, para pessoas que valorizam a presença acima da atuação por amor. Isso não precisa ser conquistado. Através da exaustão, você para de aplaudir pessoas que nunca apareceram para o seu show e começa a construir seu próprio palco. Então, deixe-os entrar em pânico. Deixe-os sentir a ausência da sua energia. Deixe-os sentar no silêncio e se perguntar o que mudou? Porque a verdade é que tudo mudou. Você finalmente se viu. Você finalmente percebeu que você era o fogo e eles estavam apenas se aquecendo. E o que vem a seguir? Eles não estão prontos, porque quando o artista se torna o público e começa a vê-lo se esforçando para trazer energia a uma conexão morta, não é apenas poderoso, é poético. Fica comigo, porque no próximo capítulo é onde o brilho começa. E acredita, quando eles virem isso, não vão apenas entrar em pânico, eles vão se quebrar. Número 4. Eles entram em pânico quando você não busca mais um encerramento. Você não se cura quando eles explicam. Você se cura quando deixa de precisar que eles expliquem. Aqui está algo que eles não querem que vocês percebam, meus amigos. O encerramento era a corrente, e eles a usavam para mantê-los presos. Eles sabiam que você voltaria, não por amor, mas por respostas. Eles sabiam que você ficaria um pouco mais, não porque eles mereciam seu tempo, mas porque nunca lhe disseram por que mudaram, por que sumiram, por que pararam de tentar. E enquanto você buscava um encerramento, ainda estava orbitando o mundo deles. Mas no momento em que você para, no momento em que você deixa de lado a necessidade de entender, explicar ou resolver qualquer coisa, é aí que o pânico começa. É aí que eles percebem que seu último gancho na sua alma se foi. Você quer saber o que a maioria das pessoas não entende?
O encerramento não é uma conversa, é uma decisão, uma escolha que você faz no fundo de si mesmo. Parar de buscar desculpas, parar de reler as mensagens, parar de tentar decifrar alguém que nunca foi honesto desde o início. E aquele momento poderoso, assustador e lindo, em que você diz a si mesmo: não preciso saber o porquê. É exatamente nesse segundo que eles sentem o chão tremer sob seus pés. Imagine assim: você tem se agarrado a uma corda em chamas, convencido de que há algo no fim dela, alguma explicação, alguma recompensa emocional. Mas quanto mais você se agarra, mais ela queima. E então, finalmente, você simplesmente a solta. Você abre a mão, a queimadura cicatriza. E, pela primeira vez, você pode ir embora com as duas mãos livres. E eles estavam contando com você, nunca iriam desistir. É por isso que eles deixaram em aberto. É por isso que eles não te deram uma resposta direta. É por isso que eles desapareceram sem se despedir ou te alimentaram com meias-verdades. Não era apenas confusão, era controle. Porque um coração confuso continua voltando. Um coração confuso espera, se pergunta e manda mensagens. Eu só quero conversar. Mas um coração que escolhe a paz em vez da clareza. Esse coração os assusta. Citação, tempo. Eles deixaram a porta aberta esperando que você nunca parasse de bater. Essa é a mentira que eles te contaram. Esse encerramento era algo que eles te deviam, que um dia eles viriam e te contariam a verdade. Mas o que você não percebeu é que a verdade sempre esteve nas ações deles. O silêncio, a distância, as desculpas, a maneira como eles faziam você se sentir invisível, mesmo quando você estava dando tudo de si. Esse era o encerramento. Mas você ainda estava lá, esperando por palavras que dessem sentido às feridas. Você achava que, se pudesse entender, poderia seguir em frente. Se eles pudessem apenas dizer, você poderia finalmente liberar isso. Mas deixe-me dizer uma coisa, pessoal. Nenhuma explicação conserta o dano causado pela falta de respeito. Nenhuma palavra desfaz o abandono. E às vezes, a pior traição não é o que eles fizeram, mas o fato de terem feito você acreditar que a culpa era sua. Mas eis o que eles não esperavam. Eles não esperavam que você superasse sua necessidade de respostas. Eles não esperavam que você parasse de buscar significado em pessoas sem sentido. Eles não esperavam que você acordasse um dia e dissesse, não preciso mais disso. E é aí que eles entram em pânico, porque o encerramento era sua última esperança. Era sua coleira invisível. E agora que ela foi cortada, agora que você não está mais buscando a explicação deles para validar sua dor, eles percebem que perderam você de uma forma que não pode ser revertida. Vou ser sincero com você. É difícil. É difícil parar de buscar o que você acha que merece. É difícil deixar ir quando cada parte de você está gritando. Mas eu preciso saber o porquê. Mas aqui está a verdade maior. Você não precisa. Você precisa de paz. Você precisa de cura. Você precisa de liberdade. E nada disso vem da boca de alguém que não te valorizou quando importava. Às vezes, o encerramento não é sobre entender o que aconteceu. Às vezes, é sobre entender quem você é agora. Alguém que não implora por explicações. Alguém que não implora para ser escolhido. Alguém que fecha seu próprio capítulo e entra no próximo com a cabeça erguida e o coração curado. Eles achavam que sempre teriam você no limbo. Achavam que você sempre estaria a apenas uma pergunta sem resposta de voltar correndo. Mas agora, você não está parado na porta. Você está fechando-a com tijolos. Não com raiva, mas com aceitação. E é aí que o medo se instala. Porque quando você para de buscar um encerramento, você deixa de ser previsível. Você não está mais enviando mensagens do tipo, podemos conversar. Não está mais reagindo às pequenas migalhas emocionais deles.
Não está mais checando seu celular à espera de um pedido de desculpas que nunca virá. E eles não sabem o que fazer com isso. Eles não sabem como alcançar alguém que não quer mais ser alcançado. Vamos falar sobre a mudança por um segundo. Você passa de ansioso para seguro, de precisar de clareza para criá-la. Você para de falar sobre eles e começa a falar consigo mesmo, de maneira diferente. Você para de tentar consertar o que te quebrou e começa a construir o que eles nunca conseguiram lhe dar. Sua paz, seu novo eu, seu futuro sem remorso. E, pessoal, deixem-me dizer, não há nada mais poderoso do que alguém que se curou sem encerramento. Porque você não está apenas se curando, você está se libertando. E a liberdade, a verdadeira liberdade, não espera por uma mensagem para começar. Ela começa quando você diz: não preciso mais que as pessoas expliquem sua traição. Então, repita comigo. Não preciso de encerramento, escolho a paz. Escreva nos comentários, diga em voz alta, diga para si mesmo, toda vez que sua mente tentar te arrastar de volta para aquela velha porta. Porque a verdade é que sua cura não é uma questão para eles responderem. É uma decisão que você deve tomar. E hoje, você a tomou. Eles entram em pânico quando não conseguem mais mantê-lo confuso. Eles entram em pânico quando a história termina sem a permissão deles. Eles entram em pânico quando você para de buscar as palavras deles e começa a escrever seu próprio final. Aquele em que você vai embora, sem amargura, sem estar quebrado, mas melhor. Então, continue andando. Continue se levantando. A porta não precisa ser fechada por eles. Você já a trancou por dentro. E o que vem a seguir? Eles não conseguem prever. Fique comigo, porque o próximo capítulo é onde você deixa de sobreviver e começa a prosperar. Número 5. Eles entram em pânico quando você começa a brilhar e eles não têm acesso. O brilho que eles mais temem é aquele que não podem testemunhar. Você quer saber quando o pânico realmente se instala? Não é no momento em que você fica em silêncio. Não é no momento em que você para de responder. Nem mesmo é no momento em que eles percebem que você parou de esperar. O verdadeiro medo, aquele que os mantém acordados à noite, rolando seu perfil com as mãos trêmulas, é quando eles veem você brilhando. E eles não fazem parte disso. Não são convidados, não são bem-vindos, nem mesmo mencionados. Porque aqui está o que eles nunca esperavam, meus amigos. Que você não apenas se curasse, mas se levantasse. Eles achavam que seu silêncio era fraqueza, que você estava sentado ali chorando no escuro, atualizando sua caixa de entrada, verificando a última cena deles, agarrando-se à esperança de que talvez um dia eles voltassem com uma mensagem dizendo: eu estava errado, mas você não esperou, você não implorou, você construiu e agora você brilha. Imagina assim, eles achavam que tinham te deixado em pedaços, uma bagunça, um fantasma do que você era antes. Mas em vez disso, você desapareceu no seu silêncio como uma semente enterrada no solo. E enquanto eles achavam que você estava desaparecendo, você estava criando raízes, crescendo, fortalecendo-se. E agora você está de volta, não como quem você era, mas como algo que eles não conseguem reconhecer. E nada assusta mais alguém do que ver a pessoa que eles destruíram se tornar alguém que eles não conseguem alcançar. Eles estavam tão acostumados com você, precisando deles emocionalmente, mentalmente, talvez até fisicamente. Eles gostavam de ser o centro do seu mundo, enquanto te davam apenas migalhas em troca. E agora, você não está apenas sobrevivendo, você está prosperando, postando com confiança, se movendo de forma diferente, brilhando de maneiras que não gritam, olhe para mim, mas sussurram, você perdeu algo raro. Essa confiança tranquila é isso que os abala. Hora da citação. Eles achavam que seu silêncio era uma pausa, mas acabou sendo uma transformação. E aqui está a questão. Seu brilho não foi apenas uma roupa nova ou uma academia.
Não foi um plano de vingança superficial. Foi interno, espiritual. Você começou a se alimentar melhor, não pela aparência, mas pela energia. Você começou a malhar não para impressionar, mas para se sentir forte em sua própria pele. Você começou a aprender coisas novas, a se mostrar, não para ser vista, mas porque finalmente se lembrou de quem você é e do brilho que vem de lembrar do seu valor. Isso não é algo que se pode fingir. É algo que as pessoas sentem, mesmo através de uma tela. Você quer saber por que eles entram em pânico quando veem seu brilho? Porque isso confirma o que eles temiam, mas nunca quiseram admitir. Eles eram os únicos que estavam te impedindo de avançar. Eles diziam a si mesmos que você tinha sorte de tê-los, que você desmoronaria sem a presença deles, que ninguém mais poderia te amar como eles. Mas agora eles veem a verdade escrita em toda a sua vida. Você nunca precisou deles. Eles precisavam de você. Precisavam da sua energia, da sua lealdade, do seu amor, da sua presença. E agora nem conseguem ver isso acontecer sem se engasgar com o próprio arrependimento, porque você não apenas subiu de nível. Você trancou a porta atrás de você. E não se engane. Não se trata de se exibir. Não se trata de deixá-los com inveja. Trata-se de você escolher a si mesmo todos os dias. Trata-se de recuperar cada pedaço de si mesmo que você perdeu, tentando provar seu valor para alguém que não o via. E quando você faz isso, quando começa a aparecer para si mesmo da mesma forma que costumava aparecer para eles, eles entram em pânico. Não porque você se foi, mas porque você superou a versão de si mesmo a qual eles tinham acesso. E, eles vão perceber. Não se deixe enganar pelo silêncio deles. Eles estão observando silenciosamente, secretamente, obsessivamente, tirando screenshots das suas histórias, relendo suas legendas, observando seu brilho como um filme para o qual não foram convidados. E a pior parte, não há mais papel para eles, nenhum lugar, nenhum passe de acesso, nem mesmo um convite para os bastidores. E essa é a beleza disso, porque a melhor vingança não é barulhenta, não é mesquinha, não é olha o que você perdeu. É eu nem estou tentando e ainda assim estou crescendo. Aqui está o que eles não te dizem sobre o brilho. Não é a mudança física que dói, é a evolução emocional. É perceber que você não está mais atrás das pessoas, não está mais se explicando, não está mais implorando pela energia que costumava dar tão livremente. É o fato de que agora você está dando essa energia a si mesmo, e eles sabem que não podem competir com isso. Ninguém pode, porque o amor próprio é diferente. Repita comigo: eu brilho por mim. Escreva nos comentários. Deixe que essa seja sua frase de poder. Não, eu brilho para reconquistá-los. Não, eu brilho para deixá-los com inveja. Não, você brilha por você, pela sua paz, pela sua cura, pelo seu futuro. Deixe o mundo ver isso. Deixe você sentir isso. E se você está apenas começando, continue. Se você ainda está na parte complicada da jornada, a parte em que ainda dói, em que ainda te confunde, ótimo. É aí que a semente se rompe. É aí que a transformação começa, porque a verdade é que o seu brilho não é um momento. É um movimento, uma decisão diária de continuar aparecendo mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando fingem não notar. Porque aqui está o que você precisa saber e nunca esquecer. Eles notam. Eles sempre notam. Eles só não sabem como admitir isso. O ego deles não deixa que digam que sentem sua falta, que sua paz os faz se sentir pequenos, que sua alegria sem eles é como uma faca girando no peito deles. Mas você vai perceber isso, vai sentir isso na maneira como eles ficam ao redor da sua energia, esperando por uma brecha na sua armadura. Não dê isso a eles. Seu brilho é sagrado. Proteja-o. Não o ofusque para fazer outra pessoa se sentir melhor. Não volte atrás para deixá-los mais confortáveis.
Não entregue o acesso à pessoa que você teve que lutar para se tornar. Eles não aplaudiram quando você estava quebrando. Eles não têm lugares na primeira fila agora que você está brilhando. Então, deixe-os entrar em pânico. Deixe-os se perguntar. Deixe-os perseguir. Deixe-os entrar em espiral. Porque a versão de você que eles lembram, essa versão não existe mais. E aquela que está no espelho hoje é alguém que eles nunca mais merecerão, e fiquem comigo. Porque no próximo capítulo em que estamos entrando é quando o brilho se torna intocável. É quando eles percebem que não perderam apenas você. Eles perderam uma versão de você. Eles nunca mais encontrarão. E essa percepção não só dói, como destrói número 6. Eles entram em pânico quando o substituto não te substitui. Eles pensavam que você era um capítulo, mas você era o livro inteiro. Vamos direto ao ponto, meus amigos. Eles pensavam que podiam te substituir. É por isso que seguiram em frente tão rápido. É por isso que eles exibiram alguém novo na sua frente como um troféu, como prova de que já tinham melhorado. Eles queriam que você visse isso. Eles queriam que você se abalasse. Eles queriam que você acreditasse que era esquecível. Mas, no fundo, eles estavam rezando para que essa nova pessoa preenchesse o vazio que você deixou para trás. E agora esse pânico que você está sentindo neles é real. Porque eles estão começando a ver a verdade. Você não era apenas mais uma opção. Você era a pessoa certa. Veja bem, o problema com as pessoas que te subestimam é o seguinte: elas acham que você é substituível porque nunca ficaram em silêncio por tempo suficiente para sentir sua falta. Elas pensam, vou encontrar outra pessoa. E talvez elas encontrem alguém novo, alguém empolgante, alguém que ainda não conhece seus jogos. Mas não demora muito para que a máscara caia, para que a fantasia desapareça. E elas percebem que essa nova pessoa não é você? Imagina isso? Elas entram em uma loja procurando algo melhor, como se você fosse um produto em uma prateleira. No começo, parece novo, fácil, divertido, mas logo percebem que é barato, é vazio, não se encaixa direito. E é aí que começam a procurar a versão antiga que jogaram fora. Olham para trás e começam a lembrar da sua lealdade, da sua paciência, da sua profundidade, da maneira como você os amava, mesmo quando eles não mereciam. E, de repente, essa nova pessoa não parece mais tão brilhante. Hora da citação. Substituir alguém não remove o vazio, apenas adia a dor. Veja, eles pensaram que seguir em frente iria apagar você. Eles acreditavam que se pudessem se distrair com alguém novo, não teriam que encarar a verdade do que perderam. Mas eis o que eles não esperavam: que sua energia permaneceria, que mesmo em silêncio, mesmo na sua ausência, você ainda estaria presente nas memórias deles, nos arrependimentos deles, na forma como a nova pessoa simplesmente não está à altura. Porque, sejamos honestos, o que eles sentem falta não é apenas o seu corpo, o seu riso ou a sua companhia. O que eles realmente sentem falta é de como se sentiam quando estavam perto de você. Aquela sensação de segurança, de serem verdadeiramente vistos, de serem amados incondicionalmente. E quando eles tentam encontrar esse mesmo sentimento em alguém novo e não conseguem, é aí que percebem: você não foi uma fase, você foi uma base. E a melhor parte é que você não precisou fazer nada, não implorou, não postou nada para deixá-los com ciúmes. Você não competiu. Você simplesmente desapareceu e se tornou insubstituível. Você deixou sua ausência falar, e agora ela está gritando. Eles tentam imitar a conexão, tentam recriar as piadas internas, as conversas profundas, o conforto natural, mas não é a mesma coisa, porque a nova pessoa não cresceu com eles, não os perdoou, como você fez, não entendeu suas sombras, como você fez. Eles sentem sua falta e odeiam isso. E aqui está a verdade, pessoal.
Você não pode substituir a energia da alma. Você pode encontrar alguém novo, pode dormir ao lado de outra pessoa, mas a marca que você deixou na alma deles não desaparece, permanece, ecoa, assombra. Agora eles estão presos no limbo, entre a pessoa que conheciam e o estranho que agora amam. E estão frustrados porque, por mais que tentem, essa nova conexão não vai parecer um lar, porque o lar era você. E eles trancaram a porta atrás de você, pensando que você voltaria. Mas agora essa porta está selada, fechada, e o pânico é real. Vamos deixar uma coisa bem clara. Você não tem ciúmes do substituto. Você é o padrão. Você não está assistindo às histórias deles, imaginando o que estão fazendo. Você não está comparando. Você não está competindo, porque sabe que eles não podem duplicar o que nunca entenderam. Em primeiro lugar, eles achavam que estavam te rebaixando, mas na verdade estavam se rebaixando. Eles saíram de algo real e entraram em algo temporário, e agora estão percebendo que o preço de te perder é o arrependimento. Eles vão carregar isso em silêncio. Você não vai ouvi-los dizer isso. O orgulho deles não vai deixar, mas você vai sentir isso na maneira como eles voltam, nas mensagens aleatórias, nas postagens vagas, no silêncio passivo e agressivo. É tudo uma tentativa desesperada de se sentirem conectados ao que perderam, mas eles nunca dirão isso em voz alta. E é aqui que seu verdadeiro poder brilha. Você não precisa que eles digam isso. Você já sabe, porque você cresceu, você se curou, você se aprimorou, e agora você nem é mais a mesma pessoa que eles deixaram para trás. Você está mais sábio, mais frio, talvez, mas mais completo. Repita comigo. Eu não sou substituível. Escreva isso nos comentários. Deixe o mundo ouvir. Deixe você ouvir. Deixe eles ouvirem alto e claro, porque no momento em que você realmente acreditar que parou de olhar para trás, você para de se perguntar o que eles pensam e começa a andar como a pessoa que eles nunca terão outra chance. Você não perdeu. Você foi a perda. E quanto mais eles se aprofundarem no novo amor, mais vão perceber isso. Pode ser que não percebam hoje ou amanhã, mas um dia, quando a novidade passar e eles ficarem sentados ao lado de alguém que não os entende, vão sentir falta da sua alma, da sua luz, da sua lealdade. E nessa altura, você já estará muito longe. Não se trata de vingança. Trata-se de reconhecimento. Reconhecimento do seu valor, da sua raridade, da sua recusa em ficar em segundo plano, novamente. Eles acharam que tinham melhorado, mas só trocaram profundidade por distração, e agora estão se afogando em águas rasas. Então deixe-os entrar em pânico. Deixe-os se exibir. Deixe-os postar fotos, fingir compensar em excesso. Você não precisa reagir, porque a mensagem mais forte que você pode enviar é nenhuma mensagem. Fiquem comigo, meus amigos, porque na próxima fase é quando eles finalmente admitem, não para vocês, mas para si mesmos. Eles perderam algo que nunca mais vão encontrar. E a verdade é que eles nunca estiveram prontos para o que vocês estavam oferecendo desde o início. Mas vocês estão apenas começando. Número 7. Eles entram em pânico quando você nem os odeia mais. A despedida mais assustadora é aquela que vem sem raiva, apenas silêncio. Eles estavam preparados para a sua raiva. Estavam prontos para o colapso, as longas mensagens, as acusações, a ruptura. Eu te odeio envolto em amor que ainda perdurava. Eles esperavam a tempestade, esperavam lágrimas e barulho. Esperavam ser o centro do seu universo emocional, mesmo na sua dor. Mas o que eles nunca esperavam era indiferença. É aí que começa o pânico, pessoal. Não quando você chora, não quando você grita, nem mesmo quando você os bloqueia por frustração. Não, eles entram em pânico quando olham ao redor e percebem que você não está mais bravo, porque o ódio ainda significa que eles são importantes. O ódio ainda significa que você está emocionalmente envolvido. O ódio
significa que eles ainda têm o poder de afetar você. Mas indiferença, isso é morte emocional para alguém que antes vivia das suas reações. Veja, eles contavam com a sua raiva. Eles queriam ser os vilões da sua história porque isso os mantinha relevantes. Isso lhes dava um papel. Mas agora não há história, nem capítulo, nem mesmo uma linha. Você simplesmente seguiu em frente. Você não está magoado, você não está se curando, você está curado. E a cura não faz barulho, ela cria distância. Imagina assim. Eles estavam acostumados a ficar no centro do seu palco emocional. Você girava em torno deles cada pensamento, cada sentimento, cada reação, criados com o nome deles. Mas agora o palco está vazio. Os holofotes se apagaram e eles são apenas uma lembrança em um teatro que foi demolido. Essa percepção é como um soco no ego. Citação. Tempo. O oposto do amor não é ódio, é apatia. E agora sua apatia está ecoando na alma deles como um alarme silencioso que eles não conseguem desligar. Eles podem tentar te provocar, postar algo obscuro, fingir que seguiram em frente mais facilmente do que você, jogar alguma isca na sua caixa de entrada, mas nada funciona, porque você não é mais a mesma pessoa. Você não está amargo, não está com raiva, apenas superou. Eles querem brigar, mas você não entra no ringue, e isso os deixa loucos. Aqui está a parte que eles nunca vão entender. A paz é mais poderosa do que a punição. Você não está tentando fazê-los se sentirem mal, não está buscando vingança. Você simplesmente é livre demais para se importar. E é isso que os destrói. Não o fato de você ter ido embora, mas o fato de você não ter olhado para trás, de eles terem se tornado irrelevantes no mundo que costumavam dominar. É difícil para eles processarem isso, porque o seu silêncio não se encaixa na narrativa deles. Eles dizem a si mesmos: você ainda está magoado, ainda está com raiva, ainda está obcecado. Mas no fundo, eles sentem isso. Você não é frio, você é claro, e a clareza não grita, não persegue, simplesmente sai. Você não precisa mais de um encerramento, não repete mais conversas antigas, não constrói mais futuros fantasiosos com alguém que nem mesmo apareceu para você. Na realidade, você recuperou sua mente, seu coração, seu futuro e a parte mais assustadora. Eles não existem mais em nada disso. Eles entram em pânico porque sabem o que perderam e não há volta a dar nesta versão de você. Esta versão não quer um pedido de desculpas, não quer conversar, não quer nada, porque o verdadeiro poder não estava em provar o seu valor para eles. Estava em lembrar o seu valor para você. Você não está buscando vingança, você está buscando paz. Você não está apostando para chamar a atenção deles. Você está construindo uma vida que não precisa disso. Eles costumavam ser o sol no seu céu, e agora são apenas uma sombra desaparecendo atrás de você. Isso não é amargura, é evolução. Repita comigo: eu não sinto nada, e isso é tudo. Escreva nos comentários. Deixe que seja o seu capítulo final, não com fúria, não com implorações, mas com paz. Deixe que seja sua declaração final. Não estou guardando raiva, estou guardando poder. E aqui está o que quero que você lembre sempre. Quando perceberem que você parou de se importar, quando virem que não há mais fogo para alimentar, quando finalmente entenderem que você não está mais guardando espaço para eles em seu coração, é aí que eles começam a desmoronar silenciosamente, devagar, mas profundamente. Porque quando alguém perde sua atenção, perde acesso ao seu mundo. E quando perde acesso ao seu mundo, perde a ilusão de ser importante nele. Eles esperavam barulho. Você lhes deu silêncio. Eles esperavam raiva. Você não lhes deu nada. Eles esperavam uma ferida. Você lhes deu uma cicatriz curada. Eles nunca poderão tocar.
E esse é o verdadeiro castigo. Sem gritos, sem bloqueios, sem raiva, mas com silêncio nascido da cura. Indiferença nascida do crescimento. Uma calma tão imperturbável que se torna mais alta do que qualquer palavra que você poderia ter dito. Então, deixe-o sentar nesse silêncio. Deixe-os sentir a ausência que criaram. Deixe-os inventar histórias em suas próprias cabeças, tentando adivinhar o que aconteceu com a versão de você que eles conheciam. E deixe-os perceber, tarde demais, que a verdadeira perda não foi a sua reação. Foi a sua libertação. Você não os odeia. Você não os ama. Você não sente nada por eles. E isso, meus amigos, é o que os deixa em pânico. Se você chegou até aqui, então já sabe que isso não era sobre eles. Era sobre você, seu renascimento, sua recuperação, sua ascensão. Então agora respire fundo, olhe no espelho e lembre a si mesmo: não devo minha paz a ninguém. Escreva isso abaixo. Comente como uma assinatura na página final de uma história que eles nunca pensaram que acabaria. Clique no botão curtir, se essa verdade tocou sua alma. Inscreva-se se você estiver pronto para nunca mais voltar atrás e compartilhe isso com alguém que precise ouvir. O silêncio não é fraqueza, é sua formatura. Você se despediu sem dizer uma palavra e agora vai embora mais alto do que nunca.